Teve gente que falou que não apareceu no videozinho, mas estava na aula. De repente foi na hora que eu filmei que a pessoa estava com o monitor fechado. A Gabriela ficou emburrada aqui. Bom, turma, acabamos de falar sobre cargas, ok? Provavelmente vocês já deviam conhecer bastante coisa, alguma coisinha eu acho que eu consegui agregar valor para vocês. Agora nós vamos falar sobre risco e perigo. Certo? Então, de carga vocês já entendiam. De risco e perigo, nós vamos ver mais situações além daquela que a gente falou da diferença, tá? Ok? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ô, Jorge, eu não vi você no primeiro horário. Você estava no primeiro horário, Jorge? Oi, professor, boa noite. Eu entrei uns 15 minutos depois. Ah, tá. Então foi naquela correria de admitir a pessoa, então eu acabei nem vendo você aí. Legal, legal. Então agora a gente vai falar. Jorge, você já sabe tudo de risco, hein? Por favor, hein? Quando eu pedir a tua ajuda, aí tu fala, senão não deixa eu criar a expectativa na turma, tá? Tudo bem. Bom, vou começar a partilhar aqui o nosso conteúdo novo, tá? Então, nós já fizemos uma visão geral do que é a logística, do que é o comércio internacional, do que é a cadeia de suprimento, do que é a missão da cadeia de suprimento, do que é a missão da logística. Então, nós já vimos e vimos também bastante coisa sobre cargas. Então, a gente tem uma ideia de quais são as cargas, né? Carga geral, carga a granel, e aí como é que elas são transportadas, como é que são as embalagens de cada uma delas. E aí, a partir do momento em que a gente já viu essa visão da logística e viu a visão das cargas, agora a gente vai ver um pouco da visão dos riscos, ok? Então, olha só, a gente vai ver do nosso conteúdo, para quem está chegando, depois a gente vai ver. A gente viu, então, modais de transporte para o comércio exterior, as questões relativas a seguros, a gente falou que ia deixar um pouquinho mais para frente, então vai ser para depois da ATD1. A gente teve uma visão das cargas, a gente falou de operacionalização de transporte de cargas, agora a gente vai falar um pouquinho dos riscos envolvidos em cada processo, ok? Depois a gente vai voltar para a relação de seguros, aí a gente vai ver os contratos de seguros e as suas particularidades. Aí a gente vai ver isso tudo a partir da ATD1. Hoje a gente também vai acabar vendo um pouquinho das avarias. Conforme a gente fala dos riscos, a gente também fala de algumas avarias relacionadas à operação de cada um desses modais. E depois a gente vai fazer alguns exercícios. Talvez a gente não consiga ver isso hoje, mas certamente na quinta-feira a gente vai fazer um exercício relativo a riscos. Eu adoro, né? Para quem me conhece, né? O Jorge já me viu dando essa aula dos riscos, eu adoro essa aula de análise e gestão do risco. Só que aqui a gente não vai falar de análise e gestão do risco como eu falo na logística, que é um semestre todo. A gente vai falar aqui em 2 horas, né? E a gente vai fazer um resumo do que é isso aqui. Bom, algumas coisas a gente já falou, certo? A gente já falou sobre perigo e risco. Mas só para a gente ter uma ideia, a gente iria fazer assim com vocês uma brincadeira, né? Comente um acidente que você tenha participado ou presenciou.
Só para ter uma ideia, um acidente na logística, o que que é, o que que acontece, o que que acarreta. Mas aqui eu só trouxe a foto para vocês verem. Então, a gente não vai comentar agora, porque a gente vai fazer um exercício efetivo da análise de risco lá no final. Aqui foi um em Santos, né, numa entrada de uma portaria, só para dar um exemplo do que aconteceu. Olha só onde o caminhão foi parar. E agora a gente vai vir com um conteúdo bem rápido, tá? O que é o gerenciamento do risco? Quando a gente fala do risco, a gente sabe que o risco é inerente a qualquer uma das atividades. Turma, eu gostaria de que vocês colocassem isso na cabeça. Ah, mas professor, é o risco ou o perigo? Tá? Daqui para frente, quase tudo a gente vai falar em risco. Por quê? Porque, de certa forma, esse acidente já ocorreu em algum lugar. Quando a gente faz uma análise de risco da nossa empresa, aí a gente leva em consideração se ele aconteceu ou não. Mas, de uma forma geral, que é o que eu estou falando agora, de uma forma geral, esse acidente já ocorreu em algum lugar. A não ser que ele seja um acidente muito novo. Professor, esse não conheço, nunca ouvi falar, mas de forma geral, os acidentes já ocorreram. Então, por isso que a gente fala de gerenciamento do risco, ou seja, um acidente ocorrido, quantificado. Então, o que é o gerenciamento? É um termo que engloba o conjunto de atividades do departamento ou da divisão de segurança, visando alternativas de minimização dos perigos e riscos e suas consequências. Ok? Depois a gente vai falar um pouco mais do que é essa minimização. Eu não vou falar agora para vocês. E o que é a consequência? Então, o que é o gerenciar? É o conjunto de atividades dentro de um departamento ou de um setor. Normalmente, a gente chama do setor de segurança, minimizar perigo e risco e suas consequências. Então, por exemplo, há risco no escritório? Lógico que tem, né, o risco, né? Então, olha só aquela pessoa totalmente organizada que é este ser humano, ele criou na atividade dele diversas condições de risco, certo? E olha aqui, dentro da logística, dentro de um armazém, uma condição de risco que levou a uma consequência. Aqui é só para ilustrar para vocês. Se tiverem uma perguntinha, por favor, façam, tá? Gestão do risco. O gerenciamento ele está dentro de um departamento, dentro de uma divisão. A gestão ela é mais específica, é num determinado local, por exemplo. Não é no departamento, não é no todo, é num determinado local. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa rápida no Google, né, a nossa fonte de informações, ou gestão de risco ou risk management, a gente vai ter um universo de 125 milhões de páginas. Um pouco mais de 2 milhões com termos em português, 124 milhões no termo em inglês. Para compreender, afinal, qual é esse conceito. Então, vocês vão achar diversos milhões de conceitos. A gestão trata dos níveis especializados da administração de qualquer empresa. Neste caso, para cada um departamento ou divisão, por exemplo, deverá haver uma gestão de risco. Então, naquele armazém, naquele escritório, vai ter um gerenciamento de risco e uma gestão de risco. Avaliação de risco, olha só, estou descendo o nível, tá? A gestão, o gerenciamento de risco é lá em cima, em todos os departamentos da empresa, ok? Acima do gerenciamento eu tenho a administração da empresa, então a administração é todo guarda-chuva. O gerenciamento de risco é aquele que cuida do risco de todos os departamentos. A gestão de risco é aquele que cuida no determinado departamento. Cada departamento tem a sua gestão de risco. Já a avaliação do risco é a aplicação de um juízo de valor para discutir a importância do risco e suas consequências sociais, econômicas e ambientais. A avaliação do risco. Então, quando eu faço uma avaliação, é uma aplicação de juízo de valor. Qual é o meu juízo de valor com relação à avaliação
de risco dentro daquele departamento e aquele departamento dentro de uma determinada empresa. E abaixo da avaliação do risco, desse juízo de valor, existem ferramentas que vão facilitar a essa avaliação. E essas ferramentas são chamadas de análise de risco. Análise constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que, aplicados a uma atividade proposta ou existente, que identifica e avalia qualitativa e quantitativamente os riscos que essa atividade representa para uma população vizinha, ao meio ambiente e à entidade que está analisando. Ah, mas professor, o senhor complicou tudo, não entendi lufas do que você falou. Então, olha só para ter uma ideia. O que é análise? Análise, por exemplo, quando eu tiro sangue e mando analisar. O que eu tenho lá? Resultados que vão identificar e avaliar qualitativamente e quantitativamente o meu sangue. Como está o meu sangue? Então, existem métodos e técnicas que vão avaliar cada um dos itens que está sendo feito na análise do meu sangue. Mas por que eu estou fazendo análise do sangue? Por exemplo, porque na avaliação do meu corpo, alguém teve um juízo de valor que, por exemplo, eu estava anêmico, por exemplo. Um juízo de valor. O Marcelo está aqui com amarelo para chuchu, está com calafrio, está não sei o quê. Vamos fazer um exame de sangue? Então, no juízo de valor daquela pessoa, daquele médico, né? O médico, ele faz juízo de valor e, para ele ter o resultado, ele faz a análise, ou análise de sangue, ou uma análise de urina, ou um raio-x, ou uma tomografia, que são as análises. Então, só para vocês terem uma ideia, a avaliação é o juízo de valor. E a análise, efetivamente, é o que ele desce no detalhe. Ok? Da mesma forma, isso existe para os potenciais acidentes ou para aqueles acidentes que já ocorreram. Como é que eu faço essa análise de risco? Através de um conjunto de métodos e técnicas, que eu faço a identificação e avaliação qualitativa e quantitativa daqueles riscos que envolvem a população, o meio ambiente e a própria entidade. A população é o acidente em si, que pode causar uma lesão incapacitante ou até um óbito. Ao meio ambiente, que pode ter uma contaminação. E a entidade, que é a própria empresa, pode ter um dano material. Ok? É isso que a gente faz. Continuando, não esqueçam de fazer a pergunta, hein, pessoal? Adoro quando eu falo de perigo e risco. Perigo e risco, a gente já viu isso aqui há 2 aulas atrás. Então, o perigo, ele está falando, eu até ia brincar com vocês se eu estivesse em sala de aula, o que seria cada figura dessa daqui. Se seria um perigo ou um risco no seu dia a dia. O perigo é a situação com potencial de provocar lesões às pessoas, ou ao dano à saúde, ao meio ambiente ou às propriedades, ou uma combinação destas. Destacamos aqui que potencial significa que não ocorreu acidente até o momento no local estudado. Nós estamos falando da análise de risco que a gente acabou de falar aqui, tá? Quando eu falo da avaliação do risco e da análise do risco, eu estou fazendo de uma empresa específica. Se eu estiver falando de um município, de um estado, de um país, aí eu vou para uma condição genérica. Grandes possibilidades de já terem ocorrido aqueles acidentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho perigo de cair uma ferramenta na cabeça, eu tenho perigo de uma lesão nas costas, eu tenho perigo de um produto radioativo, eu tenho perigo de obter um corte com uma máquina rotativa. O risco é a medida, quantidade, eu conto, das perdas econômicas, danos ambientais ou lesões humanas em termos de probabilidade da ocorrência de um acidente.
frequência, que a gente já falou, e vamos entrar no detalhe, e a magnitude do dano, que a gente chama de consequência. Isso a gente vai ver um pouco mais. Quais são as possíveis consequências? Ou seja, se eu cometer um erro, qual é a consequência? Então, por exemplo, eu cometo um erro de dirigir sem cinto de segurança. Qual é a possível consequência? Então, se eu for parado por uma blitz, eu levar uma multa. Se eu me envolver num acidente, quando eu não estiver com o cinto de segurança, eu posso agravar essa lesão no acidente em função de não estar usando o cinto de segurança. Então, isso são consequências. Destacamos aqui que a ocorrência significa que já ocorreu acidente no local estudado, quantificado. Então, por exemplo, isso aqui deixa de ser um sinal de perigo para ser um sinal de risco. Já ocorreu algum desses acidentes no meu local de trabalho. E aí eu brinquei com vocês, né? Lembram lá que eu falei do que significa essa placa? Isso é um perigo ou risco? Isso depende, né? Perigo se no local que você frequenta ainda não teve acidente com tubarão. Risco se no local que você frequenta já teve algum acidente com tubarão. Bom que a gente já viu isso daí, né? Conceito de perigo e risco. Então, daquele dia, quando eu falei para vocês, abandonem aquele conceito que vinha para vocês, né? Joga fora, solta ele, né? Larga dele, né? Embora seja de difícil conceituação, perigo e risco é algo inerente. É isso que eu quero falar para vocês. É inerente ao nosso cotidiano, às nossas atividades diárias e em todos os processos de tomada de decisão. Então, não é só naquilo que a gente executa no dia a dia, mas sim também há riscos na nossa tomada de decisão. Então, olha só. Então, professor, a gente não vai falar de risco somente de acidentes? Não. Então, os riscos, eles estão em todas as nossas áreas, em todos os nossos dias. É algo inerente ao nosso processo. Ah, mas o que eu vou fazer então com o risco? Calma, a gente tem situações para conviver com esse risco. Então, nós vamos falar são mais ou menos 5 situações em que a gente convive com o risco, tá? A maioria das pessoas tem um sentimento intuitivo de que os perigos e os riscos são indesejáveis, ok? Eles são indesejáveis. Contudo, eles são inerentes ao ato de viver. Então, a gente falou, quando eu vou dirigir um carro, quando eu entro no carro, só de entrar no carro, eu já tenho risco. Quais são os riscos que eu tenho ao entrar no carro e dirigir um carro? Então, eu tenho diversos, né, pessoal? Então, eu brinco que um motorista, ele tem que tomar cuidado com os 6 lados. Ô, professor, quantos lados tem um carro? Tem 6 lados, né? Vocês concordam comigo? Um carro tem 6 lados? Se contar em cima e embaixo, tem 6. Muito bem, Thaís, exatamente isso. Um carro tem 6 lados. Ele tem frente e ré, lado direito, lado esquerdo, em cima e embaixo. Onde é que está o perigo e o risco? Em qualquer um desses lados. Em qualquer um desses lados. Então, o motorista ele tem que estar atento aos 6 lados. Se ele estiver atento a só um, ou então travou no celular. Hoje eu vinha vindo, né? Fui levar minha mãe lá para fazer as consultas dela e vinha vindo depois. Deixei ela em casa e vim para minha casa. Quando eu estava parado num semáforo, o carro veio, parou atrás de mim. O semáforo ficou verde, eu saí, andei, contei 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, o carro estava parado lá atrás, com um semáforo verde. Aí veio um carro atrás dele e começou a buzinar. Aí a pessoa saiu. Imagine o que aquela pessoa devia estar fazendo, qual é a atenção dela. Aliás,
qual era a distração dela para fazer ela ficar parada 10 segundos ao semáforo verde. E se não é o carro de trás buzinar, provavelmente ela ia ficar mais. Então, olha só os cuidados em que uma pessoa tem que ter simplesmente ao fazer algo corriqueiro, que é o dirigir. Continuando, turma, o perigo e o risco é uma função da natureza do acidente, da rota de contato, do potencial de exposição, das características da população exposta, a probabilidade da ocorrência, a magnitude da exposição e a consequência, bem como a valorização pública. Caramba, professor, tudo isso está envolvido no perigo e no risco? Lógico. Por exemplo, se a gente está dentro de casa, eu tenho diversos perigos. Por exemplo, o perigo de escorregar. Ou o risco de escorregar, certo? Se nunca aconteceu naquela casa, é o perigo. Se já aconteceu, é o risco. E se ao escorregar eu for uma pessoa que não tenha uma agilidade tão grande, eu tenho um grande risco de queda. E se essa minha agilidade, como não é tão grande, eu tenho risco de queda, quando eu cair, eu tenho provavelmente o risco de bater a cabeça contra o chão. Então, olha só, de uma coisa muito simples, eu posso chegar a uma magnitude de exposição e consequência muito grande. E como é que ela é valorizada em termos de público? Para quem viu no domingo passado, sem ser esse o outro, né, sem ser o domingo ontem o outro, aquela caixa d'água que uma empresa, ao picotar lá para derrubar aquela caixa d'água, quebrou a base dela e ela saiu rolando. Imagina, turma, a valorização pública que se criou com isso daí. Vocês lembram disso aí? Alguém lembra desse problema? As pessoas que estavam lá já estavam duvidosas com relação ao trabalho que aquela pessoa estava fazendo lá com aquela máquina. Muitos vídeos estavam falando, ele está picotando embaixo, olha, aquilo vai cair, não sei o quê. Pessoal, o risco é inerente. O que eu faço? Né? O que eu faço? Então, a partir desse determinado momento, trataremos risco e perigo aqui como sendo risco. O que a gente faz? Tá? O que a gente faz? Voltando um pouquinho. Exemplos de risco, antes de falar para vocês o que a gente faz. Exemplos de riscos. Por exemplo, especulativos, relacionados à possibilidade de ganho ou chance de perda. Então, eu especulo ganhar ou perder, por exemplo, na loteria, nos investimentos. Né? Eu tenho a possibilidade de ganho e a chance de perda. Administrativos, riscos administrativos, dependentes de decisão gerencial, por exemplo, de mercado, de finanças, de produção. Então, são riscos na tomada de decisão. Riscos políticos, riscos vinculados a leis, decretos, portarias, também são riscos vinculados à tomada de decisão. Riscos de desvios, atos inseguros, incidentes, quase acidentes e acidentes. Olha só, turma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pirâmide de Bird. Bird foi um pesquisador que chegou e fez uma pirâmide relacionando a quantidade de desvios à quantidade de óbitos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui. Porque quando a gente fala de risco, normalmente a gente vê este exemplo do acidente, tá? A gente acaba nem deixando para lá especulativo, administrativo, político. A gente sempre vê o risco do acidente. E eu vou dar um foco maior no risco do acidente. E a gente tem o risco de inovação relacionados às novas tecnologias, novos produtos e etc. Do outro lado, ô professor, você falou que o risco é inerente. O risco é inerente? Ele está aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Tá. Como é que eu faço, então, professor,
para eliminar esses riscos? Olha, vou falar um negócio para vocês. Muitos, mas muitos dos riscos não são elimináveis. Por quê? Porque eles não são, né, a eliminação desses riscos não é economicamente viável. Ou seja, é economicamente inviável. A eliminação de todos os riscos torna qualquer atividade, tiro industrial aqui, economicamente inviável. Como é que eu faria, só para ter uma ideia, eliminar o risco de acidente no automóvel? Como é que eu faria isso? Vamos lá, turma. Como é que eu faria para eliminar o risco de dirigir? Quem dá uma Não ideia? dirigir. Muito bem, Thaís. A Thaís está que está hoje, hein? Caramba, maravilha, Thaís. E aí, beleza. Eu não dirijo, Thaís. Legal. Eu eliminei o risco de ter um acidente. Certo, Thaís? Mas Sim. é agora. O que eu faço? Eu não vou Você vai a dirigir. pé. Vou a pé. Ou você pega Não. carona. Ou eu pego carona, ou eu vou de ônibus. Tem diversas, vou de patins. Aí, Thaís, a diferença é que eu saí do risco de ter um acidente com automóvel para ter o risco de ter acidentes nos outros meios. Não é isso? Sim. É porque para você sofrer qualquer acidente, você tem que estar vivo. Tá vivo, você corre risco de qualquer coisa. Então, mas o que eu estou falando é assim, eliminar todos os riscos é inviável economicamente. Imagine eu, vou eliminar o risco de ter acidente comigo com o meu carro. Eu não dirijo. Muito bem, eu vou no Uber. Mas eu ainda tenho risco de ter um acidente agora no carro do Uber? Tenho. Como é que eu elimino o risco do carro do Uber? Ah, não vou de Uber. É isso que eu quero dizer. Não importa como você vai estar num novo risco. E como é que você elimina esse risco? Professor, então vamos fazer home office. Não é isso? Vamos fazer home Mas office. tem risco em todo lugar, eu posso cair o PC no pé. Exatamente, Vitória. Exatamente. O que a gente visa é justamente minimizar os riscos, né? Muito bem, Vitor. A ideia é essa. Eliminar todos os riscos é inviável economicamente. Agora, minimizar os riscos ou minimizar a consequência do risco é o que a gente tem que buscar. E é isso que a gente vai fazer quando a gente for falar de transporte e seguros de cargas, né? É isso que a gente vai falar. Transportes e seguros internacionais. Eu só estou trazendo, dando essa ênfase, né, no risco, porque depois a gente vai chegar no transporte de carga. E como a gente chega nesse bendito seguro. Deu para ter uma ideia, então? Essa coisa de falar que eu vou eliminar os riscos. Não existe, turma. Não existe. Existe uma minimização do risco e uma minimização da consequência. Então, por exemplo, voltando ao carro, por que eu uso o cinto de segurança? Para minimizar um risco. Vamos lá, Thaís. Evolui esse pensamento. Minimizar o risco do quê? Se o carro bater, você não sair pelo para-brisa, né? Então, vamos só diferenciar o que você falou. Se eu uso o cinto de segurança, eu evito o acidente? Não. Não. Muito bem. Eu uso o cinto de segurança para quê, então? Olha só. Minimizar a consequência. Para evitar se machucar. Isso, minimizar as consequências, olha só o raciocínio, minimizar as consequências de um possível acidente. Certo? Ok? Sim. Olha só o raciocínio. Minimizar. Então, eu uso o cinto de segurança para quê? Por que eu sou obrigado a usar o cinto de segurança? Porque, estatisticamente, o mundo já pesquisou e viu que grande parte dos enfermos, né, dos problemas de machucado, fratura e óbito, são consequências de um acidente. Como é que eu minimizo isso? Como é que eu minimizo isso daí? A consequência? Botando o cinto de segurança.
Aí eu faço uma pergunta para vocês. EPIs. Vocês sabem o que é EPIs? Equipamento de proteção individual. EPIs evita o acidente? Não. Não. Muito bem, Thaís. EPI não evita o acidente. Tem que ficar claro isso na cabeça de vocês. O EPI minimiza as consequências de um possível acidente. Ah, professor, então o cinto de segurança é um EPI? O que vocês acham? É um equipamento de proteção individual, porque é para a pessoa, né? É seu, é seu. Você coloca, né, em você, equipamento de proteção individual. Como é que eu caracterizo isso? Pela eliminação, olha só, pela minimização das consequências de um possível acidente. É isso que caracteriza o EPI, ok? Muito legal a participação de vocês, muito legal. Então, vamos lá, continuando. O risco, portanto, o risco é uma função da natureza do perigo, da rota de contato, potencial, características da população, probabilidade da ocorrência, magnitude, bem como da valorização. A gente falou da queda da caixa d'água. Os critérios de riscos aceitáveis são valores estipulados pela sociedade, os quais sofrem influências econômicas e sociais, tendo valores distintos dependendo do país. Então, o que é um risco aceitável? Então, aquela população, aquela cidade, aquele país, aquele estado, faz uma avaliação, ou seja, faz um juízo de valor. Ok? Então, é por isso que esses critérios são diferentes. Então, por exemplo, para quem trabalha na área industrial, que conhece a CETESB, sabe quão criteriosa é a CETESB. Por quê? Porque o critério de risco da CETESB, às vezes, ele é muito mais rígido do que o do IBAMA. Por quê? Porque ele sofre uma influência econômica e social. E ele tem valores distintos dependendo dos países e dos estados e até dos municípios. Continuando. Agora tá, olha só, o gerenciamento do risco. Então, como é que eu faço isso aqui, turma? Se eu convivo com o risco, como é que eu faço o gerenciamento de uma forma geral? Vamos falar assim que a sociedade são os departamentos, as várias sociedades são os departamentos de uma empresa. Então, o gerenciamento do risco constitui-se em um conjunto de atividades gerenciais de uma organização. Então, vamos falar que os vários bairros de uma cidade, né, de uma organização com respeito ao risco, compreendendo ao menos as seguintes atividades. Então, como é que essa cidade faz o seu gerenciamento do risco? Primeiro, ela faz uma avaliação do risco. Ela identifica e analisa. Ok? Então, normalmente é assim que as cidades fazem. Depois, ela faz um tratamento do risco. Ela elimina aqueles que são possíveis de serem eliminados. Ela mitiga ou ela transfere. Turma, mitigar. O que é mitigar? Mitigar é uma ação que vem logo após ao fato. Então, por exemplo, dentro da minha casa está vazando água. Bati 3 vezes aqui, tá? Está vazando água. O que eu faço? Eu vou lá, corro no registro de entrada de água e fecho. Isso é uma ação de mitigação. Aí, para de vazar água. Agora eu tenho que verificar qual tubo, qual cano quebrou para ir lá e reparar. Todas as ações após ao fato, a gente chama de mitigação. Então, por exemplo, ocorreu um acidente e teve um ferimento. Aí vem o bombeiro e aqueles bombeiros abrem o carro e tiram a pessoa. É uma ação de mitigação contra aquela pessoa que sofreu um acidente. Ou depois tem a transferência.
Tratamento do risco, transferência. Quando eu faço a transferência de um risco, pessoal? Quando o risco é tão grande, tão forte, que eu vou ter que conviver com ele de forma a ser segurado. Ok, turma? Eu vou segurar. Então, se eu tenho um risco de sofrer um acidente de carro ou de ter um carro assaltado, eu faço um seguro contra perdas e danos e roubo. Aqui eu não tenho roubo, mas tenho perdas e danos. Então, eu faço um seguro contra perdas e danos. Eu faço a eliminação do risco, quando eu consigo, a mitigação do risco ou a transferência do risco. Depois, eu tenho a aceitação do risco, que é o critério de tolerabilidade que aquele local coloca para aceitação daquele risco. Então, vocês trabalham em empresas, e normalmente nas empresas de vocês, onde tem CIPA constituída, principalmente, eu tenho uma análise de risco, que é um desenho do local de trabalho, onde eu tenho diversos riscos ali apontados. Quando eu faço aquilo, é uma aceitação do risco, em função dos meus critérios de tolerabilidade. Está quase acabando o nosso horário, turma. Vou fechar com esse aqui, ó. Depois que eu avaliei, tratei e aceitei, eu posso comunicar, divulgar e fazer uma abrangência desse risco com as demais partes interessadas. Quem são as partes interessadas, por exemplo? Na minha empresa, é o outro departamento, é a outra filial. No meu bairro, na minha cidade, são os vários bairros. Na minha região, são as várias cidades. No meu país, são os vários estados. Então, eu comunico, divulgo e faço abrangência. E, por último, para cuidar desse gerenciamento do risco, eu faço o monitoramento do risco. Ou seja, as auditorias. Oi? Alguém falou alguma coisa? Já vamos acabar a nossa aula. Vai cair, tá, turma? Vai cair. Só para fechar, o monitoramento do risco, por exemplo, é quando chove e o pessoal vai lá no morro verificar se está tendo algum deslizamento ou alguma coisa assim. Ok, turma? Obrigado aí pela presença de vocês. Jennifer, não esqueça da minha presença. Professor, eu não estava no vídeo que o senhor fez. Ok, beleza. Turminha, está fechando aqui, já cai. Muito obrigado pela participação de vocês. Prof, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Quinta-feira a gente fecha esse material. Beijo, beijo. Tchau, Boa noite, professor. professor. Boa noite, professor.